Vamos falar de materiais? Quando você quer começar a aplicar o pensamento visual, você pode emperrar na compra dos materiais. Mas hoje existe opção para todo gosto e para todo bolso. Vou te mostrar algumas delas. Uma das canetas que eu sugiro para quem está começando é uma canetinha hidrográfica comum de ponta redonda. A ponta redonda ela é muito estável, você consegue manusear muito bem, mesmo que você não tenha muita habilidade com canetas hidrográficas ainda. Então começa com essa daqui, ela vai ser muito boa para você escrever e para você fazer os traços de contorno dos seus rabiscos. Agora presta atenção que eu disse caneta hidrográfica, significa que ela é feita à base de água. Muitas canetas que a gente encontra por aí são boas, são até canetas mais caras às vezes, mas elas são feitas com álcool. É só você cheirar e vai perceber que o odor da caneta é mais forte. No longo prazo, isso pode ser prejudicial para a sua saúde. Se você vai usar uma caneta dessas todo dia, você pode acabar se intoxicando. Além disso, o principal problema dessa caneta é que ela atravessa a sua superfície de desenho, manchando a folha no verso e também, muitas vezes, a folha de trás. Você pode manchar uma parede, você pode manchar uma mesa, você pode manchar a sua prancheta. Se for uma caneta como essa, que é permanente, aí você tem um problema. Outras canetas que são muito usadas por desenhistas por aí, como a própria caneta de duas pontas, também são à base de álcool. O desenhista costuma usar uma folha mais grossa, que não deve ser provavelmente o material que você vai usar no seu dia a dia de pensador visual. Então você precisa também tomar cuidado, mesmo com as melhores canetas que vão te indicar, para ver se elas não vão ultrapassar o papel e manchar a folha de fundo. Por isso, dê preferência às canetas à base de água. Vou te dar alguns exemplos. Tem várias canetas de ponta pincel, ponta dupla também, que são feitas à base de água. A ponta pincel te traz uma outra flexibilidade e ela é excelente para escrever letras cursivas e para sombrear o seu desenho. Então, ter uma caneta pincel cinza e preta pode ser bastante útil para você. Outro tipo de ponta que a gente ainda não falou é a ponta chanfrada. Ela é mais quadradinha e ela também é versátil. Ela tem um traço mais grosso e uma opção de traço mais fina. Se ela for à base d'água, ela é excelente tanto para fazer sombras quanto para fazer textos, caso ela tenha uma cor mais forte, mais vibrante e, portanto, contraste mais com o branco do papel. O que você tem que tomar cuidado na hora de escolher sua caneta é se o seu texto vai ter legibilidade, se o seu contorno vai ter legibilidade. Então, uma regra básica é cores escuras para textos e contornos e cores claras para preenchimentos, organizadores e sombras. Outra coisa que você vai precisar prestar atenção é equilibrar a espessura da ponta da caneta com a superfície de papel. Então eu estou usando um caderno pequeno. Para eu não encher tão rapidamente a minha folha e eu poder fazer uma anotação mais completa, eu preciso de uma ponta mais fina. Dessas canetas de ponta fina, essa, por exemplo, tem uma espessura 0,8. Você vai encontrar algumas marcas que são permanentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai vir com uma caneta à base de água, você vai passar por cima e ela não vai borrar de jeito nenhum. Isso é bem interessante. No Brasil, a gente tem muita dificuldade de encontrar canetas permanentes que não sejam à base de álcool com uma espessura um pouco mais grossa, como as que eu uso para os meus registros gráficos profissionais. No primeiro uso de quem está usando uma prancheta ou um caderno, você vai encontrar sim algumas marcas que são interessantes. E você encontra também algumas canetas importadas com a espessura de pincel ainda mais grossa, possibilitando que você faça títulos,
que você escreva no flip chart. Quando você vai para uma folha maior, com uma espessura de caneta mais grossa, você consegue dar visibilidade para quem precisa ler o que você faz mesmo de longe. Essas são algumas dicas iniciais, então vamos lá, retomando. Evite canetas à base de álcool, prefira as à base de água. Elas são mais saudáveis para você e elas evitam que você manche a superfície onde você está desenhando. Use cores escuras para contornos e textos e use cores claras para os organizadores, para as sombras, para os preenchimentos. Assim você evita ter uma composição visual poluída e muito carregada. Vá nas papelarias perto de você, teste as marcas, observe o que cabe no seu bolso e atende à sua necessidade. Por hoje é isso.